Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar mais uma vez sobre Michel Foucault e quero continuar falando sobre a ordem do discurso, essa aula inaugural do Foucault tão importante. Então vamos lá. Foucault é um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984, um especialista no debate sobre o poder, e a ordem do discurso é a sua aula inaugural no Collège de France, pronunciada no dia 2 de dezembro de 1970. Foucault trabalhou nessa instituição até o ano da sua morte, o ano de 1984. Eu quero hoje falar um pouquinho então sobre os mecanismos internos de controle do discurso. Num vídeo anterior eu falei sobre os mecanismos externos e agora eu quero falar sobre os mecanismos internos. Também são três: o comentário, a identificação da autoria do discurso e a disciplinarização do discurso. Então eu vou falar sobre cada um deles, vou esmiuçar cada um deles aqui, ok? Então vamos lá, vamos começar com uma citação do Foucault. Ele diz: pode-se, creio eu, isolar outro grupo de procedimentos internos, visto que são os discursos eles mesmos que exercem seu próprio controle. Então não está falando de algo que está fora, mas de algo que está dentro no discurso. Procedimentos que funcionam, sobretudo, a título de princípios de classificação, de ordenação, de distribuição, como se tratasse desta vez de submeter outra dimensão do discurso, a do acontecimento e do acaso. Vamos lá. Então, o comentário. Em primeiro lugar, o comentário, diz ele, supõe, mas sem ter muita certeza, que não há sociedade onde não existam narrativas maiores que se contam, se repetem e se fazem variar. Fórmulas, textos, conjuntos ritualizados de discursos que se narram conforme circunstâncias bem determinadas, coisas ditas uma vez que se conservam, porque nelas se imagina ver algo como um segredo ou uma riqueza. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou fazendo um comentário sobre o texto do Foucault. É como se Foucault tivesse se tornado um texto canônico, e eu então exerço o comentário, quer dizer, eu entro nessa malha discursiva e começo então a dizer a minha impressão, a minha percepção, para poder, com o intuito, em tese, de ajudar a pessoa que não entende esse discurso poder entendê-lo, certo? Esse tipo de mecanismo de controle interno é muito utilizado nos textos canônicos, no sentido não que eu usei anteriormente, mas no sentido de textos que são considerados sagrados por uma determinada tradição religiosa. Então, vamos pegar o exemplo mais fácil para todos nós, que é o texto bíblico. O texto bíblico é um texto que está sendo lido há muitos séculos, mas ele não é só lido pelas pessoas. Há uma produção infinita de comentários sobre o texto bíblico. E qual é a função desse comentário? A função desse comentário desses comentários, é produzir um controle sobre o modo como se lê o texto bíblico. Então você tem uma instituição X, você tem um sujeito que representa essa instituição, e esse sujeito vai dizer que o modo certo de ler esse texto é a partir desse ponto de vista que ele está estabelecendo a partir do comentário. Então isso é bastante importante. Ele diz ainda, nós os conhecemos em nosso sistema de cultura. São os textos religiosos ou jurídicos, são também esses textos curiosos quando se considera o seu estatuto e que chamamos de literários, em certa medida textos científicos. Então ele estabeleceu aqui 4 categorias de textos, exemplificando o que ele está dizendo. Os textos canônicos, religiosos, os textos jurídicos, que você tem a lei, e você tem os juristas, os comentadores da lei. Porque nem sempre, nem o texto bíblico nem a lei, eles são óbvios. Se você pensar, por exemplo, um texto bíblico do 1º século da nossa era, um texto bíblico do 10º século da nossa era, ele está cronologicamente muito distante para que a gente compreenda a linguagem,
compreenda o contexto. Então, a função do comentário, em tese, seria de fazer esse texto falar de novo. É óbvio que nunca esse texto está falando por si só, né? O comentarista está também exercendo um poder, né? Está também exercendo um controle, ele está direcionando a interpretação num determinado sentido. Então, isso que vale para os textos religiosos, vale para os textos jurídicos, vale para os textos literários, né? Às vezes se usa a expressão cânon literário, né? Quer dizer, aquilo que é considerado literatura faz parte de um cânon, quer dizer, determinados autores são aqueles que são considerados literários e você tem um cânon que atravessa, né? Ou você tem um não cânon de textos que podem ser reivindicados eventualmente como sendo literários, né? Então, muitas vezes você diz, ó, esse texto aqui, no outro vídeo eu citei o exemplo de Carolina Maria de Jesus. Para muitas pessoas, o que ela produz não é literatura, né? Ou seja, ela não deveria ou não deve participar do cânon literário, né? É um mecanismo de controle externo, né? No caso aqui nós estamos falando dos mecanismos de controle interno, e um deles é o comentário. Você pega o discurso e você comenta esse discurso para também controlar esse discurso, né? Para que a interpretação das pessoas não vá além daquele horizonte que é estabelecido pelo comentador. E por fim ele fala em textos científicos, né? Os textos acadêmicos, se vocês quiserem, né? Eles também são controlados, né? A partir dos comentários. Muito bem. O segundo mecanismo que ele menciona aqui é o autor ou a autoria. Vamos ler o Foucault e depois eu então comento. Creio que existe outro princípio de rarefação de um discurso que é, até certo ponto, complementar ao primeiro. Trata-se do autor. O autor, não entendido, é claro, como um indivíduo falante que pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência. Essa é uma coisa interessante, porque no mundo ocidental contemporâneo nós somos viciados em conectar um autor empírico, um sujeito empírico, a um conjunto de textos. Isso na maior parte das vezes é possível, né? Então, isso diz respeito à primeira função que o autor ou a autoria exerce, né? Que é, o Foucault indicou aqui, agrupar um determinado conjunto de textos. Então, quando eu falo, olha, aqui está Foucault, né? Então eu posso, a partir desse nome, Michel Foucault, agrupar um conjunto de textos. E esse conjunto de textos diz respeito aos livros escritos pelo Foucault e publicados por ele, livros que foram escritos, mas não foram publicados por ele, foram publicados póstumamente, né? O volume 4 da História da Sexualidade exemplifica isso. Mas também existe uma série de outras coisas. Por exemplo, existe uma coleção chamada Ditos e Escritos que coleciona os artigos, as intervenções públicas, as entrevistas de Foucault dispersas, né? Não são livros, são artigos que são reunidos sobre essa rubrica chamada Michel Foucault. É curioso isso porque dentre esses textos tem inclusive textos em que Foucault propositalmente não quis se identificar, né? Tem um texto chamado Filósofo Mascarado, em que ele não se identifica, dizendo, olha, eu quero que aquilo que eu digo seja ouvido não em função do meu nome, né? Em função de eu ser conhecido ou desconhecido, mas que isso seja levado em conta em função daquilo que é dito. E há todo um conjunto de coisas que se transformaram em texto, mas que não eram textos originalmente, né? Exatamente as aulas que ele proferiu ao longo dos anos 70 e início dos anos 80 no Collège de France, né? Isso foi transformado em livro e publicado sobre o título da autoria de Michel Foucault, né? Então, a função do autor é agrupar isso. Agora, vamos tornar isso mais complexo. Por exemplo, quando eu falo do apóstolo Paulo no cânon do Novo Testamento, eu agrupo em torno da autoria do apóstolo Paulo textos que provavelmente foram escritos por Paulo, textos que não foram escritos por Paulo, que são chamados de textos deuterocanônicos, né? Então, o nome Paulo, a autoria Paulo, serve como elemento agrupador de textos que
provavelmente foram produzidos pelo autor empírico, mas que não foram produzidos também, textos que não foram produzidos necessariamente pelo autor empírico, mas são agrupados sob essa rubrica e que, em função de serem atribuídos para Paulo, tem uma autoridade muito grande, né? Então, um pouco para exemplificar esse mecanismo. E ainda falando de autoria, Foucault diz o seguinte, ó, mas nos domínios onde a atribuição ao autor é de regra, literatura, filosofia, ciência, vê-se bem que ela não desempenha sempre o mesmo papel, né? Então, às vezes você não pode identificar o autor empírico, né? Por exemplo, no mundo antigo, às vezes um texto, por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, embora eles sejam atribuídos a Moisés, a academia, né, a erudição, diz que eles não podem ter sido escritos por Moisés, né, que eles seriam fruto de séculos de compilação, de costura de diversas tradições, né? Então você tem um texto e não sabe quem é o autor empírico, né? Esse é um caso, né? Ou você tem casos em que se escreve fazendo uma homenagem a um determinado autor. Por exemplo, quando você pega o livro de Salmos e aparece lá a expressão Salmo de Davi, né? Há uma discussão entre eruditos e eruditas sobre o que significa Salmo de Davi. Isso está indicando a autoria, que esse salmo foi escrito por Davi, ou é Salmo de Davi no sentido a maneira de Davi, a moda de Davi, como uma homenagem a Davi, que foi conhecido como um poeta, mas que provavelmente, certamente não escreveu salmos, ou não escreveu pelo menos tantos salmos quanto as pessoas acreditam que ele teria escrito. Então, o nome Davi é uma função que agrega a autoria do salmo, que dá uma certa autoridade a esses salmos, mas provavelmente os salmos, nenhum deles talvez tenha sido escrito por Davi, né? Então você tem em sociedades diferentes da nossa mecanismos de agregar determinados textos em função de um nome, mas esse nome não é mais do que uma ficção, né? É só um elemento de constituição de autoridade para esse texto, né? E claro, isso aí deixa os fundamentalistas enlouquecidos, porque como é que você pode dizer que esse texto não é escrito por essa pessoa, mas é escrito por alguém que a gente não sabe quem é, né? E não sabe exatamente quando foi que ele produziu esse texto. E o terceiro, então, e último mecanismo de controle interno do discurso é a disciplina, ou a disciplinarização, se você assim quiser. Então diz assim, ó, seria preciso reconhecer também no que se denomina não as ciências, mas as disciplinas, outro princípio de limitação. Princípio esse também relativo e móvel, princípio que permite construir, mas conforme um jogo restrito, né? Então você tem a disciplinarização dos saberes. Você circunscreve os saberes, os discursos dentro de um campo disciplinar. E o que não está dentro desse campo disciplinar não pode ser dito. Ou no interior de um campo disciplinar você tem todo um jargão, você tem toda uma série de pré-requisitos para autorizar ou para empoderar esse discurso, né? Então ele diz assim, ó, no interior de seus limites, cada disciplina reconhece proposições verdadeiras e falsas. Então, você tem lá um determinado fenômeno e diz, olha, isso aqui não é científico, né? Essa não é uma proposição científica, logo ela tem que ser descartada. Ela não deve fazer parte dessa disciplina chamada ciência, ou de uma disciplina específica da ciência, né? Um subcampo específico da ciência. Mas ela repele para fora de suas margens toda uma teratologia do saber, né? Então aquilo, se você está dentro do campo da ciência, você tem uma proposição que a ciência diz que ela não é científica, isso então tem que ser expulso para fora desse domínio, né? Só fica aquilo
que está disciplinado, aquilo que está controlado pelo modo como um determinado discurso produz aquilo que está no seu interior. E sempre existem regras daquilo que é válido e daquilo que não é válido. Determinadas proporções serão consideradas e outras não, né? São regras, é um regramento da produção discursiva. E por fim ele diz ainda isso, ó, é sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade selvagem, mas não nos encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma polícia, entre aspas, discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos, né? Se você não segue as regras, a polícia discursiva vai dizer que isso não é ciência. Por exemplo, eu defendo que no interior de qualquer discurso você escreva em primeira pessoa do singular, inclusive dentro do saber acadêmico, né? E eu não sofro tanto represália em função disso, mas meus orientandos e orientandas de graduação, de especialização, de mestrado, enfrentam dificuldade porque o tempo todo estão ouvindo que escrever em primeira pessoa não é acadêmico, né? Então eles estão dizendo, olha, o que é acadêmico é necessariamente aquilo que se circunscreve a determinadas regras, e uma das regras é escreva em terceira pessoa, em tom impessoal, porque a pessoalidade compromete a cientificidade do trabalho acadêmico, né? É um mecanismo de controle. Na verdade, você pode ser um farsante em terceira pessoa, um farsante em primeira pessoa, ou um gênio em terceira pessoa, um gênio em primeira pessoa, uma pessoa honesta, não interessa o estilo, né? Mas as pessoas acham que o estilo determina a qualidade porque um determinado estilo foi canonizado pela academia. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras, né? Então todo o campo, toda a disciplina tem as suas regras, essas regras são permanentemente atualizadas, né? E existe a polícia do discurso, né? Existem as pessoas, por exemplo, da academia que ficam dizendo, você não pode fazer isso porque isso não é acadêmico, né? É a polícia do discurso aqui a que se refere o Foucault. Tá bom? Espero ter ajudado e a gente se encontra então num próximo vídeo. Um abraço e até lá!